No vídeo de hoje vamos ver quais jogadores merecem ficar no elenco do Vasco para o ano de 2026 e quais jogadores têm que sair do clube para abrir espaço na folha salarial para novas contratações. É claro que a gente está falando de uma realidade atual do Vasco. Essa realidade do Vasco em 2025 ainda é um time que tem dificuldades financeiras para contratar, é um time que precisa fazer sempre contas para trazer bons reforços e tentar ser certeiro no mercado. Não sabemos se em 2026 o Vasco será vendido para algum investidor, se terá mais dinheiro para contratar, porque muda completamente a realidade do clube e a realidade no qual o torcedor vai passar a enxergar possíveis saídas e chegadas no elenco. Então no vídeo de hoje vamos fazer a barca do Vasco para 2026 e vocês vão me ajudar. Vem comigo. Esse é o atual elenco do Vasco. Eu vou passando aqui, jogador por jogador, posição por posição, falando pra vocês quem eu acho que não deve ficar e quem eu acho que deve ficar no Vasco para o ano de 2026. É claro, a gente visando melhorar o elenco do Vasco, não piorar ou continuar na mesmice. Pra começar, o Léo Jardim fica, o Daniel Fusato pra mim fica, o Pablo fica, o Felipe Gabriel fica também, mas se pintar uma boa proposta para ele ser vendido, eu acho que o Vasco tem que realmente vender, porque o goleiro não é um problema. Na lateral direita, o Puma Rodrigues fica, mas com um ponto muito de interrogação, porque, cara, o Puma é um jogador que a gente nunca sabe o que esperar, é um jogador que às vezes faz boas partidas, ajuda, marca gols, dá assistência, e às vezes faz jogos que você fica sem entender o que o Puma está fazendo em campo. Mas é um jogador que, sim, para ser reserva, eu acho ok. O Paulinho, o Paulo Ricardo, eu venderia ou emprestaria ele para ganhar mais experiência, ou se pintar uma boa proposta de venda eu venderia. O Paulo Henrique eu manteria com certeza, o Cuesta eu compraria para o Vasco, o Robert Renan também eu compraria para o Vasco. São dois zagueiros que são bons jogadores e com certeza vão continuar ajudando bastante o Vasco. É um problema que o Vasco, eu acredito que resolveu essa questão de zagueiro, mas vai precisar contratar para 2026. O Lucas Freitas eu manteria no elenco, eu acho que é um bom reserva. O Lucas Oliveira eu não manteria, eu rescindiria o contrato dele, eu venderia, vender é muito difícil, né? Algum clube querer comprar o Lucas Oliveira. Mas eu não manteria no Vasco para 2026 e o Maurício Lemos muito menos, com um salário altíssimo, um jogador que não joga e que não desempenha. Então o Vasco teria que contratar pelo menos para o ano de 2026 dois zagueiros, com a saída do Lucas Oliveira e com a saída do Maurício Lemos. Na lateral esquerda, eu venderia o Leandrinho se pintar uma boa proposta. O Riquelme eu não manteria no Vasco, venderia o jogador ou também emprestaria para outro clube. Não manteria o Riquelme. O Lucas Piton, se pintar uma proposta boa acima de 8 milhões ali de euros, eu venderia o Lucas Piton. E o Vitor Luiz eu mandaria embora do Vasco. Então lateral esquerda é algo que eu acho que o Vasco vai precisar ir ao mercado para se reforçar. Desses 4 laterais esquerdos que o Vasco tem, o Piton realmente é o melhorzinho. Mas é um jogador que, se pintar uma proposta, eu venderia para tentar contratar outro com características de um lateral de mais velocidade. O Piton é um jogador bom com a bola nos pés, mas eu acho que às vezes falta força e velocidade nele para ele se tornar um jogador completo. Então, lateral esquerda, pelo menos aqui 3 desses, o Leandrinho, o Riquelme e o Vitor Luiz, eu não manteria para o ano de 2026. Posição de volante, Thiago Mendes. Eu quero ver o Thiago Mendes nesses últimos 6 jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro. Qual será o desempenho dele? Seria até interessante o Diniz colocar mais o Thiago Mendes para ganhar minutagem, para o torcedor do Vasco ter uma noção de qual o Thiago Mendes a gente pode esperar. Esse jogador que chegou no Vasco nos últimos meses não conseguiu jogar, não entrega fisicamente, ou o Thiago Mendes de boa qualidade de passe, um jogador mordedor no meio de campo, que se apresenta também no ataque para marcar gols. Então ainda é uma incógnita, são muitos poucos minutos do Thiago Mendes em campo. Eu não posso vir aqui crucificar ele e falar, nossa, o Thiago Mendes não dá, porque ele tá jogando pouco. Eu queria ver mais dele em campo, o desempenho do Thiago Mendes. O Barros eu manteria, o Jair eu manteria também, o Tietê eu não manteria no Vasco pro ano que vem. Eu sei que é um jogador que foi importante em vários momentos da temporada, mas a posição de segundo volante do Vasco é carente. Se precisar tirar o Tietê para abrir espaço na folha salarial e contratar um que chegue para ser titular, eu não manteria o Tietê. O Hugo Moura também eu tentaria negociar. O Paulinho vai acabar o contrato dele, eu também não manteria no Vasco, não renovaria o contrato do Paulinho. E o Matheus Cocão tentaria vender, quem sabe por 2 milhões de euros para algum clube que tiver interesse de um mercado nos Estados Unidos, para um mercado não tão visto, mas que pague bem no Matheus Carvalho.
Então o Vasco vai ter que reformular esse seu setor de volantes. E eu vou além, acho que o Vasco precisa contratar um primeiro volante e um segundo volante que cheguem para serem titulares na próxima temporada. E aí para brigar por posição com o Cauã Barros e outro também para brigar por posição para ser o segundo volante. Mas o segundo volante é mais específico ainda. O Vasco precisa muito de um segundo volante na próxima temporada. Meio-campistas, camisas 10, o Felipe Coutinho eu manteria, o Estrela eu manteria, e caso pinte uma proposta de empréstimo para ele ganhar experiência em outro clube, como por exemplo aconteceu com o JP, como por exemplo aconteceu com o Cauã Barros, eu emprestaria o Estrela, até para ele ganhar mais minutagem. Em relação a atacantes, Jean Davi, isso aqui não tem nem o que questionar, né? O Jean Davi não pode permanecer no Vasco para 2026. Não era nem para estar em 2025. Eu lembro que no início de 2025 o Vasco tentou negociar esse jogador, mas ele não quis sair do Vasco. Então, ele tá encostado no clube, não joga. É um jogador que a gente pode falar que realmente é inútil. Não querendo desrespeitar o profissional, mas é um jogador que ele é inútil pro Vasco atualmente. Não tem condições dele permanecer. O Nuno Moreira eu manteria. O Garré é muito difícil, cara, porque o Vasco comprou esse jogador, mas ele não joga. Eu queria ver o Garré jogando mais. Eu queria mais minutagem pro Garré. Eu sinto às vezes que ele fisicamente tem dificuldade de entregar no jogo. Mas é um jogador que tem qualidade. Eu ainda manteria o Garré e daria para ele algumas oportunidades no Campeonato Carioca. Até porque o Vasco já comprou o Garré. O Andrés Gomes eu manteria. Eu acho que ele é um jogador que tem muito potencial. Às vezes ele erra, mas é um jogador que quando ele começa a acertar, quando ele pegar a confiança e o ritmo de jogo, o torcedor do Vasco, ele é muito precipitado, ele é muito precoce às vezes. Se o jogador faz um bom jogo, ele é o novo Messi. Se o jogador faz um jogo ruim, pronto, já não presta mais. É assim. Cara, às vezes você precisa de paciência, 2, 3 meses para o jogador começar realmente a render aquele potencial que ele realmente tem, até o time encaixar completamente. O Matheus França, se eu tivesse oportunidade de manter, eu manteria. É um jogador que tem muito potencial. É a mesma coisa que eu falo. O Matheus França, quando ele começar a render no Vasco, tem muita chance dele ser titular, porque ele tem muito talento e muito potencial para isso. Aconteceu um fenômeno parecido no Botafogo. Os torcedores crucificando o Corrêa, crucificando o Santiago Rodrigues, falando que não prestava mais, que tinha que negociar. Passou 3 meses, até 4 meses, os jogadores começaram a render, começaram a se tornar os principais jogadores do time, começaram a jogar aquilo que eles foram contratados para jogar. Então, às vezes, cara, paciência. Eu sei que o momento do torcedor do Vasco é muito difícil pedir paciência, mas no momento certo eu espero e acredito ainda muito no futebol do Matheus França. O David, eu negociaria se pintasse uma oportunidade boa pro David. O Adson tá se recuperando de lesão, não tem como a gente saber como ele vai voltar. O Ryan eu manteria, mas se pintar uma proposta muito boa, eu venderia o Ryan. O Verratti vai se manter no Vasco, mas é um centroavante que tem sua importância, só que eu acho que não pode ser unanimidade. O Vasco tem que ir atrás de um centroavante para ser titular na temporada que vem. Isso é uma das grandes prioridades. Centroavante forte, rápido e que saiba finalizar. E o GB eu manteria também no Vasco. Acho que esse moleque tem potencial e que em breve ele vai começar a entregar. Falta às vezes um pouco no GB, mais minutagem eu acredito até. E o momento do Vasco ser melhor para ele ganhar essa minutagem aos poucos. Mas eu vejo potencial e talento no GB. Então essa é a limpa que eu faria no elenco do Vasco. Esses são os jogadores que eu manteria e esses são os jogadores que eu dispensaria, venderia ou mandaria embora. Quero saber a opinião de vocês também aí embaixo. Quais jogadores do elenco do Vasco vocês acham que fica, sai ou negocia, empresta? Comenta aí. Esse é o nosso vídeo de hoje. Eu fico nessa, abração do Francesco, nós fui.